Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um Gancho Cast, o podcast do basquete nacional aqui do Jumper Brasil. Eu sou Matheus Ornelas e estou feliz em estar de volta, né? Não participei do último, semana passada não teve gravação, mas estou de volta, né? E quem também está de volta, como sempre, Vitor Linjardi. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não vamos mentir, né? Boa noite. Estamos gravando depois de um jogo que fizemos hoje, né? E tem muito assunto para a gente falar de NBB, de LBF, brasileiros espalhados aí pelo mundo todo. É isso, Ornelas. Depois de uma semaninha de ato, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo ou ouvindo a gente. Como você disse, acabamos de fazer uma transmissão aqui do NBB, inclusive, né? E estamos aqui para mais um episódio, nosso quinto episódio do Gancho Cast. E vamos que tem muito assunto para tratar aí. É isso, né? E quem também está comigo aqui, Igor Goulart. Igor, a gente vai ter o nosso momento para fazer o giro dos brasileiros na Europa. Muita coisa aconteceu. Tem jogador que saiu da D-League e foi para a Alemanha. Tem também a volta do. Me fugiu o nome dele agora. Do Iago, né? Também as quadras depois da lesão. Então, muita coisa para a gente falar hoje. Com certeza, um salve para geral, hein? Independente do horário que tá assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Muita coisa acontecendo aí também fora do país, né? Com os nossos destaques internacionais aí. Tem Alexei, tem Mãozinha, Iago, enfim, muito assunto que vai render hoje mais um episódio do Gancho Cast. É isso. Bom, e antes de tudo, pessoal, para quem não sabe, né, esse podcast ele faz parte da parceria da Sportsbet.io com o Jumper Brasil. Então é muito importante que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha. A gente está no YouTube, está em todas as plataformas também de podcast. Para você que prefere só escutar, eu gosto mais de ver o vídeo, não nego. Sou mais de assistir no YouTube e tudo mais. Mas se você está no ônibus, está no metrô, tudo mais, então tá disponível para você conferir. Lembrar também que a gente tem o nosso podcast focado em NBA, né, Vitor? É isso aí, Ornelas. O Jumper Cast, que vai todas as quintas-feiras ao ar, no mesmo esquema. YouTube, todas as plataformas aí, todos os agregadores de podcast. Então, se você gosta também de NBA, você que está aqui ouvindo a gente do basquete nacional e gosta de saber da NBA também, tem esse podcast, então acompanhe lá, toda quinta-feira. É isso. Bom, gente, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje falando dos jogos que rolaram ontem, né? Ontem, segunda-feira, e hoje do NBB, do Novo Basquete Brasil, né? Foram 4 partidas, a gente está chegando na reta final, né, da fase de grupos do maior NBB de todos os tempos, né? 19 equipes, onde 16 vão para a pós-temporada, e quem venceu, né? Quem conseguiu aí uma boa vitória jogando em casa foi o César Franca, Vitor. 97-87. Lucas Dias, mais uma partida normal, digamos assim, né, para ele, mais de 20 pontos, que conseguiu controlar bem as ações. Apesar de um quarto período onde São José tem toda uma esquentada, a equipe venceu bem e se mantém na briga pela liderança ali, correndo vitória atrás do Flamengo. Exatamente, Ornelas. Mais uma atuação de gala aí do Lucas Dias, que caminha para ser mais uma vez o MVP do NBB. Mais uma partida de mais de 20 pontos para ele. Se não me falha a memória, ele teve apenas 3 jogos na temporada com menos de 20 pontos. Então isso é uma marca muito expressiva, né? O jogador, a gente está falando de um jogador de elite, jogador de seleção brasileira. Então, e o Franca conseguiu mais uma vitória importante para seguir na cola do Flamengo. Claro, restam poucos jogos para terminar a temporada regular, mas o Flamengo está ali. Aliás, o Franca está ali, né? Na cola do Flamengo, aproveitamento muito similar. O Flamengo tem uma vitória a mais que o Franca, são 29 vitórias, 5 derrotas para o Flamengo. E o Franca tem 28 vitórias e 5 derrotas. Então é uma reta final importante aí para o Franca, que tem, ao meu ver, tem uma tabela mais tranquila, por exemplo, pega o Brasília, que a gente vai falar daqui a pouquinho bastante do Sim. Brasília, né? Pega o Brasília no sábado, e ainda tem o Mogi, tem o Cerrado. Aliás, o Mogi é antes do Brasília, tá? O Mogi, a gente tá gravando aqui na nossa terça-feira à noite. Franca e Mogi é amanhã, na quarta-feira. Aí depois tem o Brasília no sábado e encerra a fase regular contra o Cerrado fora de casa. Então, assim, são times que estão na parte de baixo da tabela. Tem esse ponto aí da questão da facilidade que eu citei. Mas tem o outro lado, né? Com exceção agora do Brasília, temos Mogi e Cerrado brigando pelos playoffs. Então são times que devem dificultar muito o Franca aí. E se ainda o Franca sonhar com a liderança para ter o mando de quadra nos playoffs, para poder decidir séries jogando no Pedrocão, vai ter que vencer esses adversários aí nesses últimos 3 jogos da temporada regular.
É isso, né, Igor? E falando na briga pela liderança, né? O Flamengo jogou hoje e venceu com, até confesso, uma tranquilidade, né? O Fortaleza Basquete Cearense jogando fora de casa. A gente sabe que o time do Fortaleza é um time bom quando joga em seus domínios, mas a equipe do Flamengo aí teve um 93-73, o placar quase centenário para a equipe do Flamengo nesse jogo, que se mantém aí na liderança, né? Como a gente falou, uma equipe que em alguns momentos não parece ter um coletivo tão encaixado, mas que está achando formas de sempre ganhar e sempre deixar alguém ali ter um jogo de destaque. Pois é, o Flamengo é uma equipe muito talentosa mesmo, tem jogadores espetaculares, né? Acho que ainda o coletivo não encaixou da forma como o Gustavinho esperava, e isso é fato, né? Os principais nomes ali não conseguem jogar juntos, mas sempre um brilha ali individualmente, sempre consegue trazer um destaque muito importante. E é sem dúvidas muito importante para essa reta final também, né? Que esses jogadores conseguem entregar muita individualidade para decidir as partidas. Acho que é a equipe mais talentosa, na minha opinião, né? Faz jus à liderança que ocupa, né? Mesmo sem, antes de vencer a partida de hoje, era líder pelos critérios de desempate em relação ao Franca. Então Sim. não é porque tem uma partida a mais que o Flamengo ocupa a liderança nesse momento. E apesar do Franca ter uma tabela, uma reta final tranquila também, Ornelas, acho que o Flamengo tem 2 jogos relativamente fáceis, assim, considerando o talento da equipe, né? São 2 jogos dentro de casa, né, contra Corinthians e Pinheiros, que são 2 equipes que já definiram sua classificação nos playoffs, mas não estão ali brigando pelo topo. Então, o Flamengo também tem uma reta final mais tranquila e deve correr com facilidade, na minha opinião, por esse primeiro lugar do NBB. É isso, né? Rapidinho, E. Ornelas. Vai lá, Vitor. Rapidinho, só para completar o que o Claro. Igor falou, a questão do desempate, né? Lembrar que o Flamengo venceu o Franca nos 2 jogos da temporada regular, Sim. e esse é o primeiro critério de desempate. Então, por isso que o Flamengo, independente de se empatar com o Franca, o critério de desempate é o confronto direto, e o Flamengo venceu o Franca no Rio de Janeiro e no Pedrocão, então tem essa vantagem aí. E outra coisa, falar que o Flamengo não encaixou é até estranho, né? E não, Porque é o que a gente tá fala. ganhando de todo mundo. A gente tá falando de um time que fez 93 pontos e que a gente sabe que poderia estar fazendo placar centenário todo jogo, né? E assim, então Isso. eu falo que até uma brincadeira, pô, a gente tá falando desse coletivo, mas é o time que tá na liderança, tá com quase 30 vitórias, a gente perdeu 4 jogos só até agora na temporada regular, mas é porque a gente sabe do que tem dentro do elenco, a gente sabe que tem peças muito boas, sabe do que o Gustavinho pode fazer, então acho que sempre fica aquela expectativa desse coletivo jogando mais junto e não alguém destoar, né? Mas é inegável o que esse Flamengo está fazendo. Quem venceu hoje também, e foi uma vitória importante, né, dentro desse segundo turno, para se colocar ali bem tranquilo, né, entre os mandantes dos playoffs, foi o Paulistano, né? O Paulistano venceu hoje o Cerrado por 82-71, partida de gala do jovem Brunão. Foram 21 pontos e 17 rebotes para ele, Igor. Então, Paulistano, que é um time jovem, time que não apostou necessariamente em grandes estrelas, mas que ocupa a sexta colocação, tem aí uma boa posição já para mandar um jogo na pós-temporada, ter a preferência do mando, contra um Cerrado que perde e que está no limite do corte dos playoffs, né? Então, é uma equipe que não pode se permitir perder mais jogos aqui nos 3 jogos que restam. Pois é, primeiro sobre o Paulistano, venceu uma partida importantíssima, ainda mais que 2 adversários diretos por essa sexta colocação, o Unifacis e o Fortaleza, perderam justamente para o Flamengo, né, que fez essa tour aí pelo Nordeste difícil, sempre complicado, mas venceu muito bem os 2 adversários, e aí o Paulistano faz o dever de casa e vence o Cerrado. Como você falou, é uma equipe jovem, mas muito talentosa, né, pelo histórico do Paulistano, sempre foi um roteiro que deu certo. A gente lembra aquele time da época do Gustavinho De Conte lá, que tinha Lucas Dias, Iago, Jorginho, jogadores jovens que também surgiram ali na equipe, rodeados de nomes experientes, como o Elinho, né, que também jogou nessa equipe, mas é um roteiro que sempre deu muito certo. E vem mostrando agora, né? Sexto colocado, deve encaminhar, aliás, já encaminhou sua classificação para os playoffs e busca esse mando de quadra. Já sobre o Cerrado, Ornelas, foi uma derrota que pesou para a equipe, né? Luta aí por uma dessas últimas 3 vagas, né? Por enquanto está exatamente com a última, né? E tem uma reta final que não é tão fácil.
aliás, não é nada fácil. Pega o São Paulo fora de casa, São Paulo que é um mandante muito difícil, acabou de vencer o Brasília, né? A gente vai falar logo logo. Aí recebe Franca Basquete, que é um dos visitantes mais complicados desse NBB, um dos melhores times do NBB, segundo colocado. E aí pega o Unifacisa e Fortaleza, que estão, como eu disse, nessa disputa para definir o mando de quadra nos playoffs. Então é uma reta final muito difícil, e aí perder jogo pro Paulistano complica pro Cerrado. É isso, né? Complicar pro Cerrado. Pro Paulistano é uma briga interessante, né? Porque o time tá com 20 vitórias agora, com a vitória de hoje. Dificilmente vai passar o Bauru, que tá com 23, né? Bauru teria que perder os últimos 3 jogos, o Paulistano ganhar os 3, aí a gente entraria nos critérios de desempate, mas é uma vitória importante porque iguala com a Unifacisa, e pelo critério de desempate hoje tá na frente, e depende de si, teoricamente, para ficar com o 6º lugar, né? E com a vitória e a derrota da equipe do Fortaleza também, o time fica ali com 2 vitórias à frente do Fortaleza, então tá numa posição confortável. Para a gente terminar os jogos que aconteceram nesse começo de semana, o jogo de hoje, né, que a gente teve ao vivo no Jumper Brasil, vitória do São Paulo 93-84, né, contra o BRB Brasília. Vitória importante, né? O São Paulo agora se iguala ao Corinthians em número de vitórias, né? Corinthians que tem a 9ª colocação hoje, tem um jogo a menos, mas o São Paulo tá nessa briga ainda para de repente ter pelo menos um jogo na pós-temporada, onde vai ser o mandante, né? Vamos dizer assim, do jogo, né, Vitor? Foi uma partida que Brasília começou muito bem, o time conseguiu se encaixar bem, né? Foram 29 pontos no primeiro período, mas o São Paulo foi se achando, e de repente, Cordero Bennett e o Seward despontaram para o time controlar muito bem a partida, né? Um quarto período também que a gente tem que destacar muito do Miller, né? O Malcolm Miller teve um quarto período ali que choveu 3, 4 bolas de 3 para ele no quarto período. São Paulo vence. E é engraçado a gente falar, né? Mas é uma das primeiras vezes na temporada que o São Paulo está acima de 50% do seu aproveitamento. Exatamente, Ornelas. Eu não vou lembrar agora exatamente de qual foi a última vez que ele ficou com aproveitamento superior aos 50%, mas conseguiu depois de muito tempo. O São Paulo vive o melhor momento, na minha opinião, na temporada. São 8 vitórias nos últimos 11 jogos. É um número considerável aí, então sinal que o time se encaixou, achou um jeito de jogar. A gente viu hoje, principalmente, o São Paulo explorando as deficiências ali do Brasília. Então, eu acho que são coisas que o São Paulo conseguiu organizar ao longo aí da temporada. Cara, a gente não pode desconsiderar um time que foi vice-campeão do NBB na última temporada, dando muito trabalho para o Franca, que vinha de uma temporada histórica. Sim. Então, ou seja, a surpresa é o São Paulo estar nessa posição, na verdade. Não é ele ganhar 8 de 11 jogos. Mas, e pelo lado do Brasília, cara, a gente viu um Brasília lutando, me surpreendeu muito o desempenho do Brasília ali, como você mesmo ressaltou no primeiro quarto, mas não dá, eu até falei isso nós 3 aqui fizemos a transmissão, né, inclusive hoje, eu até falei isso, não dá para um time que, cara, são 19 times no NBB, 16 avançam para os playoffs, só 3 são eliminados. Um time que quer brigar por playoff não pode ter 4 vitórias e chegar na última chance e querer dar tudo. Infelizmente, como muito você falou, difícil. né? A tabela de Brasília era muito desafiadora, né? Porque era São Paulo, Franca, Unifacisa, e eu não lembro quem era o quarto jogo, mas eram 4 pedreiras que o time ia ter que ganhar para entrar numa conversa de critério de desempate, ia ter que torcer para todo mundo perder, né? Então Fortaleza, era Fortaleza. Então, assim, eram 4 times que estão na parte de cima da tabela, né? 4 times que estão dentro ali do top 8, né, do NBB hoje. Era muito difícil. Mas, Igor, nem tudo é terra arrasada no Brasília. Quando a gente olha para esse time, a gente tem o Emerson Bahia, que teve um jogo bom. A equipe, na minha opinião, atacou bem com os jogadores estrangeiros. O Cooper está tendo uma boa temporada, chegou a ser líder do NBB em média de pontos por partida, né? O Alakwe também teve um jogo bom hoje, é um cara que também consegue ali com bolas de 3, consegue garantir seu espaço. Então, não é terra arrasada, mas é muito aprendizado para a equipe do Brasília desse ano para voltar no ano que vem, né, e ser melhor. A equipe tem uma tradição gigantesca dentro do Novo Basquete Brasil. Com certeza. O Brasília é uma equipe que ainda está se reestruturando, né? Tem o Fulvio agora como diretor. O Dedé é um ótimo treinador. A gente vê que ele é um cara que entende, sabe do que fala, domina seus jogadores, mas ainda é um elenco muito modesto para os objetivos de playoffs, né? São apenas 4 vitórias, né?
sentiu falta agora nessa partida contra o São Paulo de um pivô, né? Não conseguiu brigar de igual para igual ali dentro do garrafão. A fisicalidade do São Paulo foi muito superior, né? E também os seus jogadores, 4 jogadores jogaram quase 40 minutos, né? E a gente sabe, né, que chega no final ali, cansa muito, sente muito esse peso ali, né, do cansaço. Então precisa trabalhar agora no final, após o final da temporada, pensar na montagem do elenco, um elenco mais completo, recheado, com jogadores para todas as posições, ou se não, que insista na base e traga jogadores de 17, 18 anos para preencher essas posições faltantes, né? O Vitor até falou, por que um menino de 17 anos não tá preenchendo essa posição de pivô, de jogador mais alto? Durante a partida do Vitor comentou. Então acho que é algo que fez falta, mas não são terras arrasadas, como você disse, tem muito para repensar. E só para acrescentar um ponto, Ornelas, que eu queria até ter dito na transmissão que a gente fez sobre o São Paulo. Eu acho que o São Paulo, a principal mudança, a principal diferença em relação à última temporada, quando foi finalista, vice-campeão do NBB, é o Elinho, né, que hoje é armador do Corinthians. Né, o São Paulo ele perdeu muito na criação de jogadas, hoje é uma equipe que depende muito da individualidade dos seus jogadores, e antes tinha o principal assistente do Novo Basquete Brasil há anos. Né, o Elinho é um cara que domina muito a armação das jogadas, e quando ele sai, perde nesse sentido. E aí tem que repor com outros jogadores. O Fischer hoje é o armador, mas não estava disponível. Né, o Cordeiro Bennett é um jogador que a gente sabe, não é dele, dá passes ali, é um cara que gosta do individual, gosta de partir para cima, tentar uma bandeja, uma cesta de 3. Então fez muita diferença, acho que é o peso. Ainda é um elenco muito talentoso, mas que perdeu seu maestro e por isso está nessa situação de hoje. Mas eu acho que ali nos playoffs, se passar da primeira fase e pegar um time ali do topo, pode dar trabalho e quem sabe até passar. É isso, né? Só para complementar o que ele falou, Ornelas, rapidinho, do Elinho. O Elinho ainda é o líder em assistências do NBB, ele tem uma média de 8,4 assistências por jogo, é uma média muito expressiva. E o Fischer, sem querer desmerecer o Fischer, que para mim é um grande jogador, mas ele tem metade, ele tem 4,2 e o de São Paulo, então isso muda a dinâmica. E o São Paulo acho que é um dos 5 piores times, né, em assistências na temporada. Então acho que é algo que complementa muito do que vocês falaram. Uma coisa que eu acho interessante do São Paulo para a gente ficar de olho é a altura, né? O São Paulo é um time muito alto, né? Então quando a gente para para olhar, né, a gente tem ali Tyrone, Seward, Ansalone, o próprio Betinho, que foi bem hoje rebotando bola, que também é legal a gente falar, né? Betinho chegou a 6.000 pontos no NBB, né? Hoje, né? Ele, no finalzinho do jogo, ele teve uma cesta bonita, passando por 2 marcadores, e atingiu a marca de 6.000 pontos na carreira no Novo Basquete Brasil. Então, parabéns, inclusive, pro Betinho. Mas é aquilo, eu acho que o São Paulo é uma situação parecida com a do Flamengo, que são muitos jogadores bons e que o coletivo não encaixa tanto, mas o Flamengo tem melhores jogadores para individualmente resolver jogos que o São Paulo nessa temporada. Então, eu acho que é algo que o São Paulo tem que ficar de olho, né? Não dá mais para trazer ninguém esse ano, mas, né, de repente tentar trazer o Elinho de volta, né, ou apostar em algum outro bom jogador, né? Não faltam exemplos de bons jogadores aí em times menores, né? A gente pode até falar de alguns jogadores mais tarde. Mas antes da gente encerrar, né, o assunto NBB, a gente vai falar dos jogos que a gente ainda tem, né? Principalmente 2 jogos que são muito importantes que rolam amanhã, né? A gente tem amanhã Corinthians e Caxias, Franca e Mogi. A gente também tem Bauru e São José, mas esses jogos são de 2 equipes que estão ali. Bauru já está em quinto, São José está bem encaminhado também, né? Vai ser visitante nos playoffs. Por que esses jogos são importantes? Agora eu começo com você, Igor. O Corinthians precisa ganhar, porque se o Corinthians ganha, o Corinthians volta para a 8ª colocação e volta a ser mandante pelo menos um jogo na próxima temporada. Já o Caxias está no bolo dos times que querem a 15ª e 16ª vaga, né? São 3 vagas em abertos, né? Até o Pinheiros, que é o 13º, tá todo mundo classificado, mas a gente tem União, Corinthians, Botafogo, Cerrado, Mogi e Caxias. Caxias hoje é o 18º colocado, mas tem as mesmas 8 vitórias do Cerrado que perdeu hoje. Joga fora de casa. O Corinthians tem bons e maus momentos nessa temporada, é um time que tem jogadores bons, né? O Onoeni, né? Tem o próprio Elinho, tem o Hetzheimer, que é um cara veterano, que defensivamente não entrega tanto, mas no ataque faz muito bem. E o outro jogo também, que tá ligado diretamente a isso, é Franca e Mogi, né? Mogi também tendo que jogar fora de casa, então missão dura para os times que estão querendo a última vaga,
Mas o Mogi esquentou, né, nesse finalzinho, teve uma derrota agora no último jogo que acabou quebrando essa boa sequência, mas para você dessas duas equipes, dá para alguém ganhar amanhã? Olhando para esse cenário de 5 times, você acha que alguém destoa um pouco mais para garantir uma vaga antecipada nos playoffs? Bom, Ornelas, começar primeiro sobre o jogo do Corinthians e Caxias. Eu acho que essa partida é ainda mais importante para o Corinthians, pensando nessa questão de ser mandante, né? Pelo menos em um jogo dos playoffs. É o adversário, em teoria, mais tranquilo dessa reta final corintiana. Lembrando que depois são 3 jogos no Rio de Janeiro: Flamengo, Botafogo e Vasco. Então, vencer o Caxias e aí já voltar para essa 8ª colocação pode dar muita moral para esses jogos mais difíceis, contra Flamengo e Vasco principalmente. Quem sabe beliscar uma vitória, né, contra um deles, e aí contra o Botafogo, que é um jogo mais tranquilo, tentar definir. Já sobre o Caxias, cara, com certeza também é uma partida muito importante para a equipe do sul do país, que também tem 2 jogos difíceis na sequência, Paulistano e Minas, né, que são 2 equipes ali do topo, e aí no final pega o Pato, que já tem a classificação definida, mas está na parte, né, na segunda parte da tabela. Então, quem ganhar aí pode dar um passo muito grande ali para o seu momento dos playoffs. O Corinthians nessa questão de definir, de tentar o mando de quadra, e o Caxias de tentar beliscar essa vaga final. Já sobre o Mogi, eu acho que ele é um dos times que mais vai ter dificuldade para conseguir conquistar uma dessas 3 vagas, né? Porque tem o Franca Basquete fora de casa, como visitante recebe o São Paulo e Paulistano. O São Paulo também está nessa corrida aí para tentar ser mandante. O Paulistano quer ficar no top 6, né? E aí tem o Bauru, que é uma das melhores equipes do Novo Basquete Brasil. Então acho que é uma dura missão para o Mogi, tá fora, e aí por isso acho que vai ter dificuldade. Se eu fosse apostar numa equipe que pode conseguir essa vaga antecipada, seria o Botafogo, que apesar de ter jogos a menos, pega Corinthians e Pinheiros, que são 2 equipes mais tranquilas, e aí pode tentar dentro de casa, né, as 2 partidas são dentro de casa, definir essa vaga aí nesses jogos finais. E para você, Vitor, você vê um cenário diferente? Você acha que o União Corinthians, por ter uma vitória a mais nesse momento, né, tá com 10, é um time que dá para respirar um pouco mais tranquilo? Ou você acha que tem algum time que vai conseguir dar essa arrancada final, de repente ter 2 vitórias aí nesses últimos 4 jogos e ficar com a vaga? O União Corinthians, eu acho que talvez seja desses. São 5 times, né, brigando por 3 vagas. Talvez uma dessas 3 vagas seja do União Corinthians. Pela posição na tabela, ele vai ter pela frente ainda Pinheiros, na quinta-feira agora, e joga na outra semana, na quarta e na sexta, contra Pato, Basquete e Minas. Aí o jogo mais difícil, sem dúvidas, é contra o Minas. Por um lado, o Minas já está classificado, encaminhado, todo mundo já sabe o que o Minas pode oferecer. O Pinheiros também já garantiu sua classificação recentemente, e o Pato também está classificado, mas Pinheiros e Pato são times mais do mesmo nível ali do União Corinthians. Sim. Então eu acho que se o União Corinthians ganhar pelo menos de um dos dois, já garante, né? Sim. Então, não sei exatamente matematicamente, mas praticamente garante com mais uma vitória. Agora, o Botafogo, ele tem só mais 2 jogos, né, pela frente. Sim. Só que o Botafogo ele tem um X aí da questão. Ele vem de um triunfo muito bom contra o São Paulo, numa vitória, aquelas vitórias que eleva a moral do time, porque foi uma bola no último segundo, tabelado de 3 pontos do Thornton, que é o grande nome do Botafogo essa temporada, um dos cestinhas do NBB. E a forma como o Botafogo ganhou do São Paulo, isso pode ter motivado o time. Pela primeira vez o time entrou na zona de playoffs com essa vitória. Então acho que esse cenário mental da coisa é muito favorável ao Botafogo, tá? Eu nem acho que ele tem a melhor tabela, até porque ele tem jogos a mais que seus adversários. Sim. Tem o Pinheiros, eu acho que dá para ganhar do Pinheiros. Contra o Corinthians eu já tenho minhas dúvidas. O Corinthians é um time mais encardido ali, mais difícil de ganhar. A vantagem é jogar em casa também, né? O time joga em casa. A vantagem é jogar em casa. Essa vitória contra o São Paulo também foi em casa e com a torcida ajudando ali no final da partida. Um ginásio bem pequeno, bem acanhado do Botafogo, então isso torna um certo clima de caldeirão ali. Então, cara, dá para apostar no Botafogo. A situação do Cerrado, para mim, é uma das mais difíceis. É um time que eu citei até algumas vezes aqui em transmissão, acho que nos nossos primeiros episódios. Eu gostava do Cerrado, do estilo de jogo do Cerrado. É muita molecada, um jogo mais acelerado, assim, mas não encaixou, não foi para frente. Agora nesse final tem confrontos muito difíceis. Então eu acho que se fosse para apostar, o Igor já trouxe do Mogi aqui, a tabela é muito difícil.
Se fosse para apostar em alguém, eu apostaria em Caxias, União Corinthians e Botafogo. Então aí façam suas tabelas, né? Façam suas contas, né? A gente tem aí os últimos 4 jogos para algumas equipes, 2 jogos para o Botafogo, né? Algumas equipes com 3 ainda, e ainda temos 5 equipes brigando por essas 3 vagas. O Brasília hoje não só foi matematicamente eliminado, como também matematicamente garantiu a lanterna, né? Não é uma garantia legal de se ter, né? Mas com 4 vitórias só na temporada, mesmo que vença os últimos 3 jogos, né, chega no máximo a 7 vitórias, né? Todas as equipes à frente já estão com 8, né? Então aí a equipe acaba já ficando com a última colocação. A gente torce para a equipe, inclusive, melhorar. E vamos ficar de olho, né? Tem muito jogo pela frente ainda para a gente definir os playoffs. Lembrando que a gente tem jogos, né, ainda para transmitir essa temporada. Sábado tem jogo ao vivo para vocês acompanharem no Dia para o Brasil. Vou colocar rapidinho aqui então, para quem está vendo então. a gente. Aproveitar, né? Só são 2 jogos aí. Para quem está assistindo, já está vendo na tela. Para quem não está, né, a gente tem sábado Flamengo e Corinthians, né, um desses jogos aí chaves para a equipe do Corinthians e para o Flamengo para garantir a liderança. E no dia 12, né, a gente tem aí o União Corinthians encarando o Minas, né, na terça-feira, 7h30 da noite. Né, jogo também que pode ser crucial aí para o União Corinthians, dependendo da sequência que a equipe tiver aí, dependendo de tudo que acontecer. A equipe que venceu só 3 dos últimos 10 jogos aí, União Corinthians tentando confirmar as últimas vaguinhas, né? Lembrando... Pode falar, Igor. Opa, perdão, pode Não, só que eu ia falar que esse ano a gente tem essa mudança, né, do 1º ao 16º classificando, e que ninguém tem folga, né? Então, a gente pode ver Flamengo, a gente pode ver Franca, a gente pode ver Minas, poupando nesses últimos jogos, porque vai ter que jogar já na primeira rodada de playoff, né? Então, eu acho que a gente tem um jogo mental muito grande também para algumas equipes. De repente, no final, Minas pode jogar o último jogo fora de casa com reservas, e o União Corinthians tirar proveito disso e garantir uma classificação. Então, eu acho que a gente vai entrar também muito nesse mental. Os treinadores vão ter um papel muito grande para entender até onde vai ser necessário usar os jogadores nessas rodadas finais, Igor. Com certeza, né? E tem essa questão de que, às vezes, o Minas pode já definir a terceira colocação, né? Ainda tá em disputa ali, mas realmente, né? Isso de aumentar 16 times, né? Tornou um NBB mais disputado, e é justamente o que eu ia falar. Se a gente pensar, o ano passado, por exemplo, a primeira colocação foi definida logo de cara pelo Franca Basquete, não perdeu nenhum jogo, 32 vitórias. Esse ano, por exemplo, tá pau a pau ali entre Franca e Flamengo. É difícil falar que um desses vai garantir a primeira colocação, né? Já cravar quem vai garantir essa primeira colocação. E também com 16 vagas, aumentando ali a disponibilidade para o final, todos os times praticamente ainda disputam, né? A única exceção é o Brasília. Então eu vejo um campeonato muito disputado, né? Ainda nas rodadas finais, não tem nada definido, nem mesmo ali no meio de tabela, quem é mandante, quem vai ser mandante, quem não vai ser. Então vai ser muito interessante ver justamente isso, como os treinadores vão controlar ali a minutagem dos seus jogadores pensando para os playoffs. Até porque aqui não é NBA, né? Aqui não é NBA, aqui você pode poupar à vontade, o treinador decide, né? E essa questão de 16 times eu acho legal porque dá margem para zebras. A gente pode ter zebras, a gente pode ter um Flamengo perdendo na primeira rodada, né? Para quem gosta de futebol aí, gosta da Copa do Brasil de futebol, que tem um monte de zebra todo ano, isso pode acontecer no NBB, porque é mata-mata, gente. E começa com 3 jogos só. Não uma melhor de 5 no começo, uma melhor de 3. Em 2 jogos ali, tudo pode acontecer, 3 jogos no máximo. Então, essa zebra aí eu acho bacana. E só a título de curiosidade, né? A gente tá falando muito que tem 5 times brigando para ficar com as últimas 3 vagas. A gente tem hoje brigando, teoricamente, pela última vaga de mandante, que é a vaga número 8. A gente tem Fortaleza, Corinthians, São Paulo, São José, Pato, esses times brigando por uma vaga de mandante. Então, os times também podem jogar esses 3 últimos jogos com essa mentalidade. Claro, de calculadora na mão e tudo mais, não é uma prioridade, talvez, mas são times que jogam essas últimas partidas sabendo que dá para beliscar, de repente, uma vaguinha como mandante aí, como você falou, né? Tem um jogo 2 e um jogo 3 em casa, numa primeira ida de playoffs. Bom, mas passado, né, pelo NBB, vamos agora, eu sei que na nossa configuração aqui, tá o giro de brasileiros pelo mundo, mas vamos falar primeiro da LBF, porque a LBF a gente vai até ser um pouco mais breve, né? A LBF tá rolando, tá a todo vapor, né? A primeira fase tá chegando perto do final, e esse ano,
né, a LBF tem aí uma novidade muito legal, né? Inclusive, queria dar parabéns para a Ana, né? Ana Cruzeiro, que é comentarista da LBF, né? Já tive a oportunidade de fazer jogos com ela. A Ana que trouxe, né, o post revelando, né, a Copa LBF, né? Que vai ser a competição onde a gente vai ter do primeiro ao quarto colocado, né? Assim que fechar, né, a primeira fase, né, o primeiro turno, né, vamos dizer assim, o turno antes do retorno começar, as 4 melhores equipes vão se encarar em Araraquara, né, porque o César Araraquara é o atual campeão. E, Vitor, é muito interessante e muito legal, porque é um formato, literalmente, de jogar 2 dias seguidos. Vai jogar na sexta e joga no sábado, né? Então a gente vai ter primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, formato olímpico, e no dia seguinte já tem final, né? E a título de curiosidade, nesse momento a gente teria Sampaio Basquete, César Araraquara, Unimed Campinas e o Corinthians, né? Que é estreante na LBF. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente falou sobre o NBB expandindo playoffs, né? Da LBF também trazendo essa novidade nessa competição no meio de temporada para dar uma pimentadinha a mais, né, no torneio. Cara, eu sou bem favorável a esse tipo de competição, né? A gente vê no próprio NBB a Copa Super 8 que deu certo, que pegou, as equipes jogam a valer, é uma competição bacana de ver, com um formato um pouco diferente, né? No NBB é do primeiro ao oitavo, mas no mesmo sistema olímpico, do primeiro contra o oitavo e tudo mais. E a LBF trazer isso, acho que só enaltece, só engrandece o torneio, só engrandece a liga feminina. Eu acho que, principalmente para mulheres aqui no Brasil, precisa ter mais espaço, então são mais jogos para elas jogarem, para elas terem condição de jogo, para elas se mostrarem para a torcida, para os amantes de basquete. Então, por que não, né? Acho que essa é a pergunta que eu deixo aqui. Por que não ter uma competição desse tipo, uma competição saudável, mata-mata? Todo mundo gosta de mata-mata, né? Não tem jeito. É jogo, né? Sempre traz emoções. A gente tá vendo aí o March Madness na NCAA lá nos Estados Unidos, que é pauleira também, é um atrás do outro, um jogo atrás do outro, e jogo sempre pegado, então é muito bacana ver isso. Claro, pro basquete feminino, com certeza é uma vitória aí. Com certeza, né? Igor, se o primeiro turno do LBF está acabando, tem um nome que está chamando muita atenção, que é a Gabi Guimarães, né? Da equipe do Ituano, né? A líder em média de pontos por partida, são 22 pontos para ela por jogo. Líder também em rebotes, né? São 12,83 rebotes por jogo, média de duplo-duplo para ela, né? Com eficiência de quase 30, 28 de eficiência que ela está tendo todo jogo, né? E é a favorita nesse momento a levar o MVP. Para você, o quanto afeta ou não o Ituano não estar jogando essa Copa LBF? Lembrando que pode jogar. O Ituano ainda tem jogos dentro desse primeiro turno e pode, de repente, roubar uma vaguinha do Corinthians ali ou da própria Unimed Campinas. Pensando que é um torneio que está sendo inaugurado, né, uma iniciativa, né, agora da LBF, não ter a principal jogadora é ruim pro torneio, né, para a competição em si, para os fãs que gostam de acompanhar. A Gabi, de fato, ela tem sido o grande destaque, assim, ela está destoando, né, são 22 pontos de média, nenhuma jogadora tem mais de 20 pontos de média, 12,8 rebotes, ela está sendo excepcional. É claro, o Ituano tem grandes chances, sim, né? Tem um jogo a menos que o Corinthians, então pode, por exemplo, que o Corinthians e Unimed Campinas, né? Então, se ganhar, por exemplo, esse próximo jogo, pode ultrapassar aí e entrar na competição. Então, acho que se o Ituano ficar de fora, quem mais perde são os fãs, né? Porque não vai ter a principal jogadora da competição no torneio. Com certeza, né? E assim, tem outros nomes para a gente ficar de olho, né? A Érica, né, que veio aí para fazer seu last dance com a equipe do SESI, né? E também começou muito bem, foi MVP dos primeiros 3 jogos que ela participou, né? Uma jogadora que eu particularmente comecei a acompanhar mais a LBF esse ano, né? Então é uma liga de pivôs, né? A gente sabe disso, é uma liga que é liga de reboteira, é liga de segundas e terceiras oportunidades, né? Tem jogadoras novas que chamam a atenção, né? A Rios, da equipe do Ponta Grossa, já tive a oportunidade de fazer um jogo, uma colombiana que gosta de dar calor, inclusive fico torcendo para que Ponta Grossa consiga vencer, né? A equipe que tá jogando bem, mas ainda não ganhou, né? Acho que é o único time que ainda não venceu na LBF, então muita coisa legal para acompanhar, né? E a gente que fala tanto, né, de NBB, é muito legal a gente também falar da LBF, né, que tem aí a grande maioria dos seus jogos de graça para todo mundo assistir, para poder acompanhar, e essa Copa também vai ser algo muito legal para que vocês possam assistir, tá bom?
Bom, passado, né? Vamos agora sim, né? Para a gente fechar o nosso programa de hoje, né? O giro de brasileiros pelo mundo, e tem muita coisa para a gente falar. E, Vitor, não dá para a gente disfarçar. Vamos começar falando dele. Mãozinha renovou seu contrato com a equipe de Memphis, mais 10 dias para ele, e vem de um bom jogo, né? Então, Ornelas, o Mãozinha, só para contextualizar, acho que a gente não teve a oportunidade de falar dele no primeiro contrato, né? Foi até um assunto lá do Jumpercast na quinta-feira. Então, ele era um jogador que veio do Corinthians, saiu do Corinthians aqui do Brasil, foi para a D-League, jogar pelo Capitanes do México. Fez uma temporada que chamou a atenção da NBA, já estava chamando a atenção há um tempo. Teve jogador do time dele que jogava na NBA, o Juan Toscano Anderson, que jogou inclusive no Golden State Warriors, por exemplo, que elogiou ele publicamente, campeão da NBA, que elogiou ele publicamente nas redes sociais, falando que a NBA tinha que estar de olho nele, que ele merecia esse espaço. O que aconteceu? O Memphis Grizzlies, não contou com o Jamoran, que é o principal jogador do time por quase toda a temporada. E aí o time ficou lá, não tá brigando por mais nada, sofreu com muitas lesões também. E na NBA tem o esquema de você conseguir contratar jogadores com um contrato de 10 dias. Sim. E aí foi esse contrato que foi ofertado pro Mãozinha, e aí tiraram ele da D-League lá, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA, para quem não sabe, e do Capitães do México, e trouxe ele pro Memphis Grizzlies. Ele foi bem nos 10 primeiros dias, e aí ele ganhou um novo contrato, e no dia que ele ganhou o novo contrato, ele fez o seu melhor jogo, foram 8 pontos, ele jogou 29 minutos, fez 8 pontos, 7 rebotes, 3 tocos. Então, assim, ele é um cara muito atlético, ele é um cara que é conhecido pelas enterradas, por tocos, então ele fez ali uma grande aparição, Mãozinha. Torço muito por ele, sinceramente. E agora a gente tem 2 brasileiros na NBA, né? Isso é importante destacar. No começo da temporada na NBA, a gente ficou muito perto de não ter nenhum brasileiro. Depois de 22 quando anos. Quando a temporada começou, né? A gente não tinha, né? Isso. Efetivamente. Efetivamente não. E aí seria, depois de 22 anos, a gente ficaria sem um representante brasileiro na NBA, mas isso não aconteceu, porque aí o Gui Santos foi draftado pelo Golden State Warriors, depois ganhou o contrato, né? Passou um período de adaptação também na D-League, ganhou um contrato com o Golden State Warriors, aí a gente ficou com um representante no meio da temporada, e agora então temos 2. Tem uma foto icônica, né, inclusive, dos 2, porque um dos primeiros jogos ali do Mãozinha, se não me engano, foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo dele. Foi contra o Golden State Warriors do Gui Santos, então eles trocaram camisas ali, então foi uma coisa muito legal de ver. E aí agora o Mãozinha ganhou mais 10 dias, e depois, claro, se o Memphis gostar do trabalho dele, pode contratá-lo para a próxima temporada em efetivo, ou tem aquele contrato two-way, né, contrato de 2 dias, que ele é um jogador da NBA, mas também é um jogador da D-League. Que é o caso pode ficar puxando do Gui, ele, né, se eu não estou enganado, né? Que é o caso do Gui, sim. Então, cara, só alegria aí pro Mãozinha. Mãozinha que é um cara muito gente boa, viu? Nas redes sociais do Jumper ele sempre interage, a gente marca ele manda um agradecimento, então muito, muito legal de ver. Isso também, nossa torcida toda para ele. Pode falar, Igor. Eu acho que esse caso do Mãozinha mostra muito que o cara tem que estar ali, né? Mostrando o desempenho. Pô, tá ali na D-League, cara, joga os jogos ali como se fosse na NBA mesmo, mostra seu potencial. O México City Capitanes, que é o time dele, não tem vínculo com nenhum dos times da NBA, né? Então é importante falar, não é como se fosse um segundo time ali. O Gui Santos, por exemplo, estava no Santa Cruz Warriors, que é o time B do Golden State, né? Então todos os dias tinha gente vendo ele ali, é a mesma equipe, a mesma comissão, estrutura, enfim, os caras sempre ali se relacionando. Agora o Mãozinha não, foi pelo desempenho dele mesmo na equipe, ele chamou atenção, e aí ele vai para uma equipe que tá precisando, precisa de jogadores ali para completar elenco, né? Para a posição dele, por exemplo, que é de ala ali, o Vince Williams Jr., que foi titular durante boa parte da temporada, tá lesionado, e o Watanabe também, que é um ala, o Ziaire Williams, que teve oportunidades ali quando o elenco estava todo sem opções, também tá fora, então ele aproveita essa oportunidade, fez um jogo ali para provar que mereceu esse segundo contrato de 10 dias, e se não no Memphis Grizzlies, por que não em uma outra equipe, né? Ele já mostrou que tem potencial, que pode dar conta do recado ali numa segunda unidade ali, e é um jogador de potencial, sempre mostrou isso no NBB, e muito feliz também na torcida pelo Mãozinha, acho que ele vem para ficar na NBA. E vale a gente mencionar, né, a situação do Memphis, ela foi uma situação atípica, né, a NBA autorizou
que ele fizesse essa contratação, porque acho que ele já tinha estourado esse limite, mas o time teve, acho que 12 jogadores lesionados, né? Então, a gente nunca torce por lesão, né? Mas essas lesões acabaram dando essa chance aí pro Mãozinho. Espero que ele continue bem. Quanto mais minutos ele tá tendo, mais ele tá mostrando o potencial dele, tanto ofensiva quanto defensivamente, né? Então a gente torce aí para ele terminar bem essa temporada. E quem sabe ano que vem, né? Com o Memphis ou com qualquer equipe, né? O importante é que a gente tenha cada vez mais o Brasil dentro da NBA. Bom, quem também saiu da D-League, mas foi para a Alemanha, senhor Igor Goulart, foi o Alexei, né? É isso mesmo, o Alexei é um cara que tem muita história no NBB, né? Cresceu ali no Franca Basquete, fez parte do time que conquistou o Mundial, né? Ficou ali só esses 2 meses, 3 meses ali, e foi peça importante na conquista do Mundial pelo Franca Basquete, e também jogou no mesmo time do Mãozinha, né? No Capitanes. Ele teve mais oportunidades como titular que o Mãozinha, né? Foram 19 jogos ali, 13 como titular, né, 8,7 pontos de média, e o grande talento do Alexei, né, que é comandar o jogo ali nas assistências, né, 6,3. Ele fecha com o Hakro Mellins, né, que é uma equipe do campeonato alemão, né, tá na lanterna ali, né, não é uma das melhores equipes, né, não conseguiu tantas vitórias aí, mas ainda assim, né, é a oportunidade dele mostrar, né, seu basquetebol na Europa. A gente lembra do caso do Iago, né, que não estava numa equipe de tanta relevância na Europa na primeira temporada dele, mas aí agora tá no Estrela Vermelha, que é uma das principais equipes do basquetebol europeu, né? Tá na Euroleague, enfim. Então é uma grande chance para Alexei também, na torcida por ele. É um cara muito simpático, muito gente boa. Já tive a oportunidade de conversar com ele, né? Ali nos jogos do Franca Basquete. Então na torcida também, né? É um cara que merece. Bom, é isso, né? Então, só para a gente fechar as passagens pela Europa, né? A gente teve a volta do Iago, né? O Iago voltou a jogar, o Iago teve uma lesão no rosto, né? Ainda bem que não foi nada ainda mais grave, né? Ele perdeu algumas partidas, está tendo que jogar com aquela. Eu brinco que eu falo que é a máscara do Batman, né? Mas ele jogou por 5 minutos, né? Na última partida da equipe, né? Venceu sobre o Studenski, né? Ele participou da partida 5 minutos, teve 4 pontos, né? Uma bola de 3 ali para ele. Então, assim, bom ver o Iago de volta, né? Tomando todos os cuidados aí para que ele possa voltar. E para a gente fechar a participação na Europa, né, Vitor? A gente tem treinador brasileiro, né? Que ganhou um destaque lá na Espanha, né? Exatamente, Ornelas. Foi o Bruno Savignani, que ele era treinador do Corinthians aqui no NBB. Sim. Aí ele ganhou, ele foi também auxiliar da seleção brasileira. É um técnico que rodou também nos Estados Unidos ali para adquirir experiência. Ele foi ser treinador do Real Betis lá da Espanha e esse mês ele ganhou o treinador do mês lá pelo Real Betis. Muito bacana. Então aí o time dele ganhou 5 dos 6 jogos que disputou. Vale com certeza a menção aí pro Bruno, que é um excelente treinador jovem, tá? Um treinador que tem muito potencial aí para crescer ainda mais na carreira. Quem sabe um dia assumir a própria seleção brasileira. É isso, né? E bom, e para a gente fechar o nosso podcast de vez, a gente não poderia deixar de falar de Camila Cardoso, né? Camila Cardoso, que está participando aí de uma temporada histórica de South Carolina, né? São 36 vitórias nos últimos 37 jogos, né? Venceu a sua conferência, a SEC, uma conferência complicadíssima, venceu também o Regional Albany One, né? Que garante a sua ida ao Final Four. E ela foi eleita a MVP, né, desse regional, né? São 4, né, 4 brackets que giram cada um, o seu campeão vai ao Final Four, né? E temos a Camila aí fazendo história, né, Vitor? A equipe agora vai encarar a NC State, né, em um dos lados do Final Four, do outro a gente tem Iowa, né, que teve uma vitória espetacular contra a LSU ontem, contra a UConn, né, que é uma faculdade muito tradicional do basquete universitário. Então a gente aí na torcida também pela Camila, né, que ela consiga continuar performando bem, que ela consiga continuar sendo dominante, e torcemos para que não tenha nenhuma treta, né, como a gente viu naquele jogo contra a LSU. Ela inclusive perdeu o primeiro jogo do March Madness por conta da suspensão que ela teve que cumprir, né, por conta do desentendimento, não vou falar isso, do desentendimento que teve lá no jogo de LSU. Mas a equipe está jogando muito bem, foi dominante em todos esses jogos, e quanto mais ela joga bem, mais o draft stock dela sobe, né? Ela que ontem oficialmente se declarou para o draft da WNBA.
Exatamente, essa era a notícia, que teremos uma brasileira aí, e ela que é cotada em diversos prognósticos aí de draft americanos, do mundo inteiro aí, como top 5, muitos como top 4, na verdade. Então a gente muito provavelmente vai ter uma brasileira aí também nos Estados Unidos. A gente estava falando de brasileiros, né, na NBA, aí podemos ter uma brasileira na WNBA no ano que vem. Ela que tá voando, além de ser eleita MVP, no jogo decisivo de South Carolina, ela fez 12 pontos, 9 rebotes, 2 roubos de bola, matou 6 arremessos de 13 tentados, então tá voando, muito legal aí a Camila. Espero que junto com ela venha uma grande leva aí de mulheres, a gente falou da LBF até agora também, para que a seleção brasileira volte às Olimpíadas, lembrando que esse ano, infelizmente, não teremos a seleção feminina nas Olimpíadas de Paris, fomos eliminados, né, esse ano, então que a Camila lidere aí essa nova leva para que a gente tenha novamente uma seleção vencedora. Bom, é isso, né? Então a gente fica aí na torcida, né? Todo mundo acompanhando, né? Para quem quiser ver. Provavelmente a ESPN, o Star, vai ter ali os jogos para quem quiser acompanhar, né? Onde está tendo a grande maioria do March Madness, tanto masculino quanto feminino. Talvez eles façam alguma coisa ali, né? Nessas finais, já que a gente tem aí a Camila participando. Então, mas é isso, gente. Então encerramos mais uma edição do nosso GanchoCast, né? Mais uma vez lembrar para vocês que vocês podem acompanhar tudo, né, aqui pelo YouTube ou na sua plataforma preferida de podcast, né, você pode acompanhar. Lembrando também que a gente tem o nosso podcast voltado diretamente para a NBA, né, que é o Jumpercast, que sai toda quinta-feira para vocês acompanharem também. É muito bom para vocês que gostam da NBA, né? Tem muita informação, muita resenha também, muita brincadeira por lá, né? Então, para vocês acompanharem bastante. Igor, muito obrigado, né? Vamos aí para mais uma semana de muito basquete. Semana que vem a gente está de volta. É isso, Ornella, sempre um prazer, né? Muita coisa que nós falamos aí, né? Grandes destaques aí do basquetebol nacional, tanto no NBB quanto fora também, então é sempre um prazer, né? Convidar todo mundo a acompanhar mais um episódio aí do GanchoCast no YouTube, no agregador de podcast favorito. E vamos que vamos, semana que vem tem mais. Valeu! É isso. E Vitor Lingiardi também sempre uma honra, um prazer, uma satisfação, né? Sábado tem mais NBB para a galera acompanhar ao vivo no Jumper Brasil aqui no YouTube, né? E reta final, né? Para a galera ficar ligada quem vai ser líder, quem vai classificar, quem vai ser mandante em tudo que vai rolar. É isso, Ornelas. Reta final de campeonato nacional, reta final lá no NBA também. Estamos em reta final de várias coisas, então muito basquete. Quinta-feira, Jumpercast, sábado tem transmissão. Semana que vem estamos aqui novamente. Sim. E é isso, foi um prazer a todo mundo que ouviu, que assistiu a gente até agora. Não deixe sempre de compartilhar aí para os amigos que gostam de basquete. O likezinho também não faz mal a ninguém. Então, colabore com o nosso trampo que a gente está aqui produzindo sempre. E foi um prazer. Aquele abraço. É isso, meu povo. A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Se você ainda tá, se você tá assistindo, ainda não deixou seu like, deixa seu like, sua avaliação no seu agregador preferido de podcast. Deixa seus comentários, né? O que vocês acham desse formato? Se a gente tá muito longo, não tá? Se vocês querem que a gente fale de outros assuntos, muito mais do que a gente pode trazer aqui no GanchoCast, o seu podcast quando o assunto é basquete nacional. E para você que não quer perder nada, quando o assunto é basquete, é simples, é só você acessar jumperbrasil.com para você conferir conteúdos diários de basquete. Beleza? Tamo junto e até a próxima.